Muito bem, então a gente vai resolver então alguns exercícios, tá, sobre resposta no domínio do tempo, que é aquele assunto que trata dos índices de desempenho de sistemas, tanto de primeira quanto de segunda ordem, né, em especial segunda ordem subamortecido, tá? A primeira questão que a gente vou pegar é essa primeira questão aqui da lista, tá? Então, recortando, só para a gente ter o título dela. Tá, é uma questão realmente simples, né? Já que trata de sistema de primeira ordem. Sistema de primeira ordem não tem muito que a gente analisar, né? A gente só analisa mesmo o tempo de assentamento, que é o tempo necessário para o sistema sair de 0 a atingir 98% do valor final, tá? Ou mais ou menos 2%. E ele depende de 4, né, dividido pelo A, que é o polo do meu sistema, né? Tempo de subida, o TR, é o tempo que ele vai de 10 a 90% do valor final, que é 2,2 por A. Lembrando que a forma padrão de um sistema de primeira ordem é o A dividido por S mais A. Certo? Então, para essa letra A, e aqui também vamos colocar a letra B, as continhas são que o nosso tempo de assentamento é 4 dividido por A, no caso A por comparação, né? É o último elemento ali, que é o 5. Isso aqui vai dar 4 por 5, 40,08, né? Segundos. E o tempo de subida vai ser igual a 2,2 dividido por 5. Aqui eu vou ter que usar uma calculadora. 20 por 5 dá 4,04,040. Bom, tem que fazer a conta aqui. Então era 2,2 dividido por 5. 0,44 ali. 0,44 segundos. Para a letra B, né, o tempo de assentamento é 4 dividido por 20, o que vai dar ali 0,2 segundos, né? E o tempo de subida, que é o meu TR, 2,2 dividido por 20, vai dar 0,11 segundos. Deixa eu só confirmar mesmo, porque às vezes eu erro um pouco aqui nas casas decimais. Isso aí, né? Então, 0,11 segundos. São esses dois caras. Para a gente poder ver se isso aqui está certo, você pode simular no MATLAB, tá? E obter os índices de desempenho. Como é um sistema de primeira ordem, é bem simples, isso aqui eu não vou acabar nem simulando, né? Já que a gente não há necessidade disso, tá? E vamos partir então para a próxima questão, e aí a gente finaliza a parte de sistemas de primeira ordem. Então a próxima questão é dado um circuito do tipo, deixa eu só trocar aqui um pouco, um circuito do tipo RC, né? E esse circuito RC padrão, ele está só pedindo para a gente obter, né? Determinar a tensão do circuito, determina a tensão do capacitor do circuito mostrado na figura 1, caso a chave feche T igual a 0. No desenho eu acabei não colocando a chave, mas seria basicamente ele responder a um degrau de 5 volts, né? Obtenha também a constante de tempo, tempo de subida, tempo de assentamento e para a tensão do capacitor. Então, basicamente, tempo de valor de carga do capacitor, né, e os índices de desempenho desse sistema juntamente com a constante de tempo, tá? Então, aqui está o meu circuito RC. A gente tem duas formas de a gente ver isso, né? Se a gente quer o valor final dele, você pode ver que se ele está em regime permanente, o capacitor abre. Se o capacitor abre, você não tem a corrente desse circuito que está circulando. Essa corrente aqui, I, né, ela passa a ser zero, né, ou seja, toda a tensão de 5 volts vai estar no capacitor. Para a gente trabalhar com função de transferência, eu vou chamar esse resistor aqui de R, esse capacitor aqui eu vou chamar de C, e a tensão de saída eu vou chamar de VO, essa tensão aqui eu vou chamar de VI, que é a tensão de entrada, né? Trocando pela respectiva impedância, né, a impedância do capacitor, 1 sobre SC. Então eu vou encontrar a frequência I de S, tá, no domínio da frequência que está passando no circuito, depois multiplico pela impedância do capacitor para ter a tensão, certo? Então fazendo aqui um circuitinho rápido, resistor vezes a corrente I de S mais
1 sobre SC, que é a impedância do capacitor, vezes I de S, ou seja, eu estou somando a queda de tensão do resistor, queda de tensão do capacitor tem que dar igual a tensão da fonte VI, né? Tirando o mínimo disso daqui tudo, não é igual, eu queria só multiplicar aqui. Tá? I de S multiplicado, tirando o mínimo eu vou ter aqui, então, SRC mais 1 dividido por SC igual a VI. E aqui então me dá que a corrente I de S é igual a VI. Então eu vou colocar VI de S também, né? Aqui eu esqueci de colocar VI de S, mas não tem problema se não tiver colocado. Vezes, aí passa multiplicando o inverso, né? SRC mais 1 e aqui é SC. Beleza? Então essa seria a função a expressão para corrente. No caso eu estou interessado na tensão, né? Então a tensão do capacitor é a corrente I de S vezes a tensão ali no elemento, que é 1 sobre SC. Ou seja, a corrente I de S, ela vale S vezes C vezes a tensão, né? Certo? Então, substituindo essa expressão da corrente na primeira equação que a gente encontrou ali, né? Então, VO de S, que é a tensão de saída, multiplicado por SC, vai ser igual a VI SRC mais 1, e aqui a gente vai ter o SC. SC com SC aqui a gente vai simplificar, certo? Vou passar então o VI por um lado, o VO para o outro, e assim eu obtenho a função de transferência desse circuito, que é o G de S, que é VO de S por VI de S. Tá? Para deixar o S sozinho, para a gente ter aquela comparação na forma padrão, né, que a gente no denominador na forma padrão é S mais A. Né? Então eu vou colocar, dividir já tudo por RC, né? Porque aqui eu já simplifiquei, então aqui ficou 1, então eu vou ter S mais 1 sobre RC dividido por 1 sobre RC, beleza? Essa seria a minha função de transferência. Quando vocês aprenderam lá circuitos elétricos, física 3, independente da disciplina, a gente aprendeu que o circuito RC tem uma constante de tempo tal, né? E esse tal, ele vale RC. Tá? Então, se a gente fazer a comparação, né, aquilo que a gente chamou de A na nossa forma padrão, né, que a nossa forma padrão era G de S igual a A dividido por S mais A. Então, por comparação, aquele tal nosso, né, o A nosso é 1 sobre a constante de tempo, ou seja, 1 sobre RC. Tá? Então, pegando em valores, tal é igual a 1,8 vezes 0,79. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa constante de tempo. Deixa eu só ver quanto que dá essa conta. Eu já esqueci. 1,8079. Então, 1,8 vezes 0,79 vai dar 1,422, né? Então, essa é a constante de tempo. E aí, o tempo de... tempo de assentamento, né? Tempo de assentamento então vai ser 4 dividido por A, ou seja, 4 vezes 1,422. Tempo de subida 2,2 dividido por A, né? Se o A é o inverso da constante de tempo, 2,2, 1,422. Então, você vai ter ali os dois valores. Então, seria 4 vezes 1,422 e 4 vezes 1,422. Opa, eu errei, o outro é 2,2, né? Já que a gente está falando tempo de subida, né? Eu botei os dois iguais ali. Então, é 5,69, podemos arredondar assim. E o outro, 3,13. 3,13
segundos, né? Então a gente tem aqui os dois valores. Para o valor final, né, como eu falei, a gente não precisaria necessariamente utilizar o teorema do valor final, né? Porque se você aplicou um 5 volts contínuo, capacitor em regime abre, então os 5 volts vai estar todo no capacitor. Mas se a gente quisesse aplicar o teorema do valor final, né, se eu tenho essa função de transferência do circuito, certo? Você vai então aplicar o teorema do valor final, que é o quê? Né? A tensão do capacitor de infinito, limite do S tendendo a zero, S que vai multiplicar a tua saída, né? Então, se você passar o VI para cá multiplicando, seria VI vezes toda a função de transferência. Como a tensão VI é uma chave que fecha em T igual a zero e ela vale 5 volts, então matematicamente ela é um degrau de amplitude 5 volts, ou seja, 5 sobre S, que vai ser a minha entrada, tá? A função de transferência, então, S mais 1 sobre RC. Aqui eu vou ter também 1 sobre RC, correto? Então, aplicando esse teorema do valor final, S com S simplifica. Aplicando o limite onde tem S, você vai colocar 0, tá? Então, você fica que a tua tensão final, ela é 5 que multiplica 1 sobre RC, que sobrou ali em cima. Aqui embaixo S zerou, né? Então RC também simplifica. Logo, a nossa tensão final vale 5 volts, né? Mas você não precisaria fazer isso aqui para mostrar que é 5 volts. Bastaria você usar o teorema de circuitos, né? O que você aprendeu, né? Todas aquelas leis de Kirchhoff, capacitor abre e tudo mais. Aí você já obteria a sua tensão no valor final. Deixa eu procurar uma outra questão agora aqui da nossa da lista, né? Eu vou pegar aqui então. Eu vou fazer só para fechar os de primeira ordem, né? Que os de primeira ordem são simples. Vamos fechar esse cara aqui, ó, tá? Então ele tá com o sistema massa-mola amortecedor. Aí o que ele tá querendo com esse sistema massa-mola amortecedor? Vamos só ver aqui primeiro. Deixar ele menor, né? Está ocupando toda a folha e a gente conseguir ler melhor, tá? Então, ele está querendo uma equação que relaciona o tempo de acomodação, ou seja, o TS, né? Tempo de acomodação, tempo de assentamento é a mesma coisa, com a velocidade da massa. Então, a massa é uma incógnita e também a questão do tempo de subida com a massa m. É para a gente obter TS e TR em função da massa, né? Lembrando que a saída, veja o que ele está falando, né? A velocidade, e aqui também velocidade, né? Então não é pra gente confundir com deslocamento, né? Aqui no desenho a gente tem um deslocamento da massa, né? A gente geralmente modela em função do deslocamento, tá? Bom, fazendo o somatório de forças aqui desse sistema, né? Então, a força da massa em função da velocidade, massa e mola vão empurrar para o lado contrário. Então, a força da massa mais a força do amortecedor, né? Tem que ser igual à força aplicada. Então, eu vou ter aqui massa vezes... se eu estou interessado na velocidade, né? Então é a derivada primeira da velocidade, certo? Se fosse massa, se fosse uma aceleração, é massa vezes aceleração. Se fosse deslocamento, né? Derivada segunda do deslocamento da aceleração, então a derivada primeira da velocidade também vai te dar a aceleração, certo? 6 vezes é um amortecedor vezes a própria velocidade V de t. Isso aqui vai ter que dar igual a F de t, que é a força aplicada, né? Então, se você estivesse interessado no deslocamento, né? Então seria 6 vezes derivada do deslocamento em função do tempo. Então a gente troca isso aqui pela velocidade de t, né? Que é o que está interessado. Só estou reforçando isso porque, em geral, os exercícios de sistemas mecânicos pedem deslocamento e não velocidade, certo? Aplicando a transformada de Laplace, já botando o V de t, que vai virar V de S em evidência, então eu vou ter aqui, ó, V de S... que multiplica m vezes S mais 6 vai ser igual a F de S, portanto, né, a velocidade por F de S é igual a ms mais 6 dividido por 1, colocando na forma padrão do sistema de primeira ordem, que o S fica sozinho, né, então S mais 6 dividido por m e aqui o 1, né. Então, o nosso A, né, da nossa função de transferência, que é o polo da nossa função de transferência, é 6 sobre m. Tempo de assentamento é 4 dividido por A,
colocando dessa forma, né, a gente vai ter o tempo de assentamento, que vale, então, 4 vezes m dividido por 6, ou se você quiser simplificar frações, né, aqui vai ficar 2/3 vezes a massa, né. Para o tempo de subida, a gente faz parecido, né, só que você vai ter, então, aqui 2,2 dividido por a, certo? Então, você vai ter que o teu tempo de subida vale 2,2 vezes m dividido por 6. Aqui talvez dê para simplificar por 2 também, né? Então, 1,1 sobre 3 vezes a massa. Então, são essas expressões que a gente tem, né? Questão aí bem tranquila. Vamos partir para o sistema de segunda ordem subamortecido. Deixa eu só ver o que a lista traz para a gente, né? Essa questão aqui é a questão 4, tá? Para cada uma das funções de transferência mostradas a seguir, determine a posição dos polos e zeros. Bom, se você está interessado nos polos, você vai pegar o teu denominador, vai igualar a zero, né? Então, você vai ter os polos. Se você quer os zeros, você pega o numerador igual a zero, né? Então, essa questão aqui eu vou acabar passando porque ela é relativamente simples, né? Essa questão aqui envolve um modelo de um circuito RLC, você vai modelar e depois vai obter os índices de desempenho, né? Aqui, na questão 6, resolva x de t no sistema caso seja um degrau unitário. Então, você vai aplicar um degrau unitário nesse sistema, vai fazer a transformada inversa de Laplace, né? Aqui você vai ter um sistema de segunda ordem, né? Vamos fazer essa questão, então, só para a gente começar, como que ficaria, então, essa resposta. Lembrando que o nosso foco aqui para sistemas de controle não é tanto ficar fazendo transformada inversa de Laplace, né? A gente quer mais utilizar as ferramentas, né? Mas já que ele está pedindo, né? Vamos colocar, então, essa questão. Como é que ficaria esse caso, né? Somatório de forças tem que ser igual à força aplicada, né? O que puxa para um lado é igual ao que puxa para o outro. Então, no primeiro caso, né, eu vou ter então a força da massa. A força da massa é 2 vezes a derivada segunda do deslocamento. Então, eu vou colocar as duas bolinhas aqui para indicar que é a derivada segunda. A força dos atritos, dos amortecedores, né? Tudo que é atrito e amortecedor a gente modela da mesma forma. Então aqui o problema diz que tem um atrito da massa com o chão de 1 newton. Então é 1 vezes derivada primeira do x de t. Mais 6 vezes x de t, que é a força da mola, tem que ser igual à força aplicada. Colocando isso aqui na transformada aplicando a transformada de Laplace, né? Então eu vou ter que x de s, que vai multiplicar 2s ao quadrado, que é a derivada segunda da massa, né? No caso do deslocamento, quando você tinha massa. Mais s, que seria a derivada primeira, então 1 vezes s, mais 6, igual a f de s. Logo, nosso x de s, ele vai ser, então, f de s, que vai multiplicar 2s ao quadrado, mais s, mais 6, e aqui eu vou colocar 1 em cima, né? Eu vou deixar o f de s aqui, porque depois eu só troco ele pelo degrau, né? Que é o que eu vou fazer agora, tá? X de s, o degrau unitário que eu estou aplicando é 1 sobre s. Para deixar meio da forma padrão, vamos deixar o s quadrado sozinho, tá? Então, vamos dividir tudo por 2. Então, s ao quadrado, mais 1 meio s, mais 3, e aqui o 1 em cima. Ou seja, o meu x de s, né, ele é o s multiplicando tudo aquilo ali. E aí a gente chega na parte que você precisa, né, da resposta no tempo, né? Então a gente precisa da transformada de inversa de Laplace disso aqui, né? S quadrado é 1 meio s mais 3. Então, se a gente fosse fazer pela forma padrão, né, que é pela tabela dos pares de transformada, você deveria fazer aqui uma expansão em frações parciais. Então, esse sistema ele é o de terceira ordem, porque ele tem dois polos. A expressão é uma terceira ordem, né? Obviamente que o sistema aqui, né, o massa-mola amortecedor é um de segunda, né? Mas você vai ter na resposta, a gente já discutiu isso em aula, três polos, né? Um polo seria da resposta forçada do sistema e um polo vem da resposta natural do teu sistema de segunda ordem, né? Então, de toda forma, você teria alguma coisa como A dividido por S mais B
Aí tem que ver a posição desses polos aqui, né? Vamos pegar esses caras igualar a zero e resolver quanto é que dá aqui no MATLAB, rapidinho, né? Deixa eu fazer, então, sims. Vou chamar de S, né? Aí eu vou colocar solve S ao quadrado mais 0,5 vezes S mais 3, no caso ali, tá? Deixa eu ver quanto é que ele vai dar de raiz. Ele deu duas raízes complexas, né? Deixa eu só ver quanto que dá esse cara. Vou dar um controle, porque esse modo solve ele dá dessa maneira aqui. 0,25 mais 1J 0,71. Então você teria aqui nesse caso S mais 0,25 mais J. Como que daria o outro? 1,72 mais uma variável C, S mais J, aí vem o conjugado dele, né? 0,25 menos J 1,72, tá? Aí você acha A, B, C, essa parte de complexo você acaba somando um com o outro e no fim você acha a sua resposta no tempo por comparação, né? Aí pra gente poupar um pouco de tempo, vamos fazer o seguinte, né? Vamos dar um CLC, deixa eu só abrir aqui um script para a gente poder acompanhar. Eu vou pedir para o MATLAB fazer essa transformada inversa, né? Então eu vou entrar com... Deixa só ele carregar aqui. A gente vai botar exatamente essa expressão, né? E pedir para ele fazer a transformada inversa, no caso ali pra gente, tá? Então, para a transformada inversa, a gente vai usar as variáveis ST e o pacote simbólico, né? Lembrando que ST aqui são variáveis simbólicas, tá? Quem é a minha expressão x? X é igual, porque estou colocando dois iguais, porque eu vou salvar essa expressão do xgs numa variável x, o igual aqui nesse caso, você pegar aquele valor, desculpe, aqui eu estou falando bobagem, né? É só um igual, né? Aqui no caso o igual é o que você estaria igualando. No pacote simbólico, então, o igual, uma vez só o sinal do igual, você está pegando a expressão que vem depois do igual e salvando nessa variável x, né? Então, eu vou ter o quê? 1 dividido por s vezes... Eu só vou me corrigir um pequeno errinho que eu fiz aqui, né? Porque quando eu dividi por 2, eu deveria ter dividido por 2 aqui também no nosso numerador, tá? Só para fazer essa leve correção. 1 meio, né? Dividido por s ao quadrado mais s sobre 2 mais 3. Então, essa é a minha saída, né? Eu só vou executar essa parte para ele mostrar aqui pra gente se ficou certo o que eu acabei digitando, né? Tá, então, é que ele joga... aqui 1 meio ele coloca lá, enfim, né? Mas deu para entender. Então esse 1 meio ele bota aqui para baixo junto com esse 2. Mas essa então seria aqui a minha expressão. Se eu quero o Laplace, a inversa do Laplace é I Laplace do x maiúsculo, né? Talvez ele dê assim uns expoentes sem simplificar, mas a gente vai ter mais ou menos a noção do que vai estar a resposta, né? Tá, então essa seria a resposta no tempo. Então ele coloca o e na menos 1/4 t, né? Lembra que a parte real tinha dado 0,25 e raiz de 47 por 4. 6 aqui, 6 do lado. Então essa seria a nossa transformada inversa. Como o objetivo aqui nosso, essa questão é só para a gente reforçar um pouco isso, né? Eu vou só copiar isso aqui de novo. Vou colocar ali então como a nossa resposta, né? Então essa é a nossa transformada inversa. Obviamente, se precisar numa avaliação da transformada inversa, eu deixo usar a calculadora tranquilamente isso daí, tá certo? Então veja como ele deu polos complexos, deu um sistema aqui subamortecido. Dando sequência aqui na nossa lista, deixa eu só voltar aqui para o aplicativo certo, estou me atrapalhando um pouco. Onde que está? Aqui. Para cada um dos sistemas abaixo, determine todos os índices de desempenho. Isso aqui é bem tranquilo, né? Se você
pegar o último termo, né, lembrar comparando com o sistema de segunda ordem padrão, eu vou fazer o primeiro, tá? E aí vocês deduzem como que faz o resto, que é coisa bem simples, tá? Eu resumindo, o professor faz o mais fácil e deixa o mais difícil para os alunos, né? Então eu quero saber basicamente quase tudo desse cara, né? Desde ultrapassagem, etc, né? Então esse sistema aqui, tá? Se ele está pedindo todos aqueles elementos ali, tipo amortecimento, ômega n, TPTS e ultrapassagem, obviamente que trata-se então do sistema de segunda ordem, né? O sistema de segunda ordem, a forma padrão dele é S ao quadrado mais 2 vezes amortecimento ômega ns mais um ômega n quadrado. Aqui no numerador, tá? Vou colocar ômega n quadrado, mas o que importa mesmo pra gente é o que está no denominador, né? Eu já comentei que essa é a forma padrão para que, se você aplicar um degrau de amplitude 1, a sua resposta, valor final, também seja 1. Caso não seja isso, aqui no numerador você pode ter um valor diferente de ômega n quadrado, tá? Mas o que importa pra gente é o denominador. Então a gente compara. Nesse caso, qual que é o ômega n? Desculpa, deixa eu só apagar isso aqui para fazer de um jeito diferente. Então, esse elemento aqui é o nosso ômega n quadrado. Esse cara do meio é 2 amortecimento ômega n, certo? Então a gente faz uma comparação. Ômega n quadrado vale 16, ou seja, ômega n vale 4. Então a gente achou o primeiro termo. 2 vezes fator de amortecimento vezes ômega n, eu já vou trocar por 4, tá? Vale 3, ou seja, o meu fator de amortecimento é igual a 3 dividido por 8. Tá? Deixa eu lembrar aqui quanto que é 3 por 8. Aproveitar que eu estou com o MATLAB aberto. 3 por 8 é 0,38, né? Deixa eu só voltar aqui. Então, 0,38. Lembrando, né, que ômega n tem unidade, que é radianos por segundo, o fator de amortecimento não tem. A ultrapassagem percentual desse cara é exponencial na menos π vezes menos amortecimento π, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado, vezes 100 para ter em percentual, né? Só vou montar aqui do lado, que a ultrapassagem percentual ficaria então E na menos 0,38 vezes π, dividido pela raiz quadrada de 1 menos 0,38 ao quadrado, vezes 100. Isso aqui vai me dar, então, a minha ultrapassagem percentual. Então, é exponencial do menos 0,38 vezes π, dividido pela raiz quadrada de 1 menos 0,38 quadrado. Vezes 100 para ter percentual, isso aqui vai dar uns 25 a 30%, 27,51%. Eu botei um monte de vírgula a mais que eu não precisava ali, né? Então aqui eu vou ter 27,51% no meu sistema. A outra característica que ele quer, então a gente já fez aqui, ômega n, a gente fez ultrapassagem, TS, TP agora, né? TS é 4 dividido por amortecimento ômega n, ou seja, 4 dividido por 0,38 vezes 4, então é o inverso, né, do 0,38 aqui. Deixa eu ver aqui, 1 dividido por 0,38, 2,63 segundos. O tempo de pico, né, quando você aplicar o degrau, ele vai ter um pico, é π dividido por ômega n raiz de 1 menos amortecimento ao quadrado. Ou seja, π dividido por 4 raiz de 1 menos 0,38 quadrado. Então vai dar π dividido por 4 vezes raiz quadrada de 1 menos 0,38 quadrado. Acho que seria isso, 0,85 segundos.
O tempo de subida, né, relembrando, ele até existe, alguns autores colocam uma expressão analítica para ele, mas no nosso caso aqui, sempre que pedir tempo de subida, a gente está pedindo uma simulação, né? Então a gente não tem uma forma analítica para ele, como a gente obteve, tá? Então o que a gente vai comparar basicamente são esses tempos que a gente teve, né? Se fechar esses tempos é porque o valor está certo. Então, como é que eu faço então para colocar essa simulação no MATLAB? Tá, vou dar um clear all aqui. Eu vou trabalhar agora com Control System Toolbox, então eu preciso primeiramente declarar quem é essa minha transformada de Laplace, né? Então, aqui a minha função de transferência, no caso, é um S de uma transformada de Laplace. Então eu gosto de trabalhar assim, S igual a TF, aspas simples, S, tá? Então ele vai carregar esse pacote, o Control System Toolbox, para poder calcular. Então S está ali, ó, função de transferência tempo contínuo. Tá? Dando sequência, então eu vou colocar a minha função de transferência, que é 16 S quadrado 3S mais 16. Então 16 dividido por S ao quadrado mais 3 vezes S mais 16. Tá? Então quem que é o G? Né? O S agora não é mais aquela variável simbólica que a gente fez no exercício passado, né? Isso é uma variável do MATLAB que ele entende como função de transferência de tempo contínuo, e isso abre possibilidades da gente fazer mais análises que esse Control System Toolbox, né, ele tá disponível. Tá? Essa que a gente vai usar agora é simplesmente plotar a resposta ao degrau do sistema. Então você pode pegar o sistema e colocar step no nosso sistema G. O que ele vai fazer? Vai simplesmente aplicar o degrau e mostrar o resultado para a gente. Sem precisar ficar fazendo inversa, enfim, tá? Mas desde que você use esse comando step, ele te abre uma série de possibilidades de algumas medições automáticas, né? No caso que a gente vai mostrar na sequência, assim que o meu ilustre computador conseguir processar isso, que ele torna um pouco pesado. Bom, já foi ali o degrau, né? Então eu vou dar aqui um grid on, só para mostrar o grid bonitinho. E quando você tem essa resposta degrau traçada a partir desse comando step, a gente pode clicar no botão direito aqui, tá? Características, pico, botão direito, características, tempo de subida, botão direito, características, settling time, peak response é o pico, rise time é o tempo de subida, settling time é o tempo de assentamento, né? Então ele marcou aqui o mais ou menos 2% e, né, entrou na faixa, o sistema está em regime. Caso seja, aqui a gente já vê que o valor final é 1, né? Ó, ele veio daqui para cá, mas se você quiser o valor final, você pode colocar aqui, ó. O transit time é basicamente a mesma coisa que o settling time, aqui é o tempo de assentamento. Então, o steady state seria o nosso valor permanente, né? Valor em regime permanente. Então, ele vai e marca aqui no fundo pra gente, né? E agora, os valores. É só você vir com o mouse e passar o mouse aqui perto, né? No caso, o tempo de subida que a gente não calculou, ele ficou em 0,35. O pico, você clica nele, ele é um pouco, às vezes funciona, às vezes não, mas foi lá, né? Pico de amplitude 1,28, tá? Overshoot 28%, né? Se nosso valor final é 1 e ele tem 1,28, ele tem 28%. Em que tempo que isso aqui acontece, né? O 0,86. A gente já vai comparar ali com os valores que a gente calculou. Se não me engano, o pico fechou, eu só não me lembro agora de cabeça o tempo de assentamento, tá? Desculpe, o tempo de pico, 0,85, né? 0,86 está dentro. Esse tempo de assentamento, ele é o único que talvez dê um pouco mais diferente do que a gente calcula, porque a nossa expressão 4 do TS, que é 4 o amortecimento ômega-n, ela é uma expressão aproximada, né? Então, não vai dar, igual nesse caso, erro na segunda casa decimal. Então, 2,66, a gente obteve 2,63, né? Mesmo não sendo lá uma expressão exata, é uma expressão bem aproximada. Para valores assim, 0,04, 0,3 de fator de amortecimento, né? Você vai muito para os opostos. Você trabalha com amortecimento por perto de 0, muito perto de 1, talvez não feche tão bem isso, né? Mas aí já é mais para nós, o que vale é isso, né? Essas informações. A gente pode obter essas informações de uma outra maneira, né? Ao invés de você dar o step, você pode dar o step info, que seriam informações do degrau, do teu G, e ele vai listar aqui pra gente, né? O tempo de subida, o settling time, note que o settling time e o transit time é o mesmo, né? Que é praticamente a mesma coisa.
Essas informações aqui pra gente, uma faixa de mais ou menos enquanto ele tá subindo, né, quanto que ele atingiu, enfim, isso aqui não importa pra gente, mas aqui ó, overshoot, pico e o peak time, né? Undershoot ele não teve, undershoot é quando ele tiver 0 na direita que ele vem para baixo, certo? Outra informação que eu posso tirar, se você quiser saber a posição de polos e zeros do teu sistema sem estar calculando lá, igual eu fiz, calculei por Bhaskara, enfim, pedi para o MATLAB fazer, você pode dar assim, ó, PZMap. PZMap é mapa de polos e zeros e o G, que é o sistema então que você vai estar trabalhando. Então, PZMap G, ele gera esse gráfico aqui para mim, né, com a posição dos polos e zeros. Aqui talvez na tela de vocês, para mim que tá, eu que estou olhando isso aqui direto, eu não consigo ver muito bem, porque é o jeito que ele plota, mas aqui na direita é o zero, aqui é o eixo real negativo e aqui é o nosso imaginário. Então eu tenho um polo aqui, eu tenho outro, deixa só ele primeiro apresenta e clica. Vem com o mouse, ele aparece, aí você clica, né? Então ele mostra a posição do polo, o damping, que é o nosso fator de amortecimento, 0,375, foi o que a gente obteve, a frequência, que é 4 radianos por segundo, que foi o que a gente obteve também, né? Então ele mostra para você, aqui só tem 2 polos, né? Mas se ele tivesse 30 polos, ele marcaria um monte de xizinho, e o 0 ele marcaria as bolinhas ali para esse comando também, que é bastante útil, dependendo da situação, beleza? Então essa questão aqui fechou também, né? Bem tranquila. Vamos pegar uma próxima agora? Deixa eu só voltar aqui para o meu Ilustre PDF. Aqui é só, bom, especificar um par de polos, que é bem tranquilo. A figura 5 obtenha função de transferência, valor final por uma entrada degrau, tá? Então, a gente já equacionou esse tipo de sistema, você pode então obter a função de transferência e fazer a mesma coisa que a gente fez para essa letra A, né? Só vai mudar que é um sistema mecânico. Esse aqui é interessante, né? Vamos tratar esse. Para o circuito mostrado nessa figura, né? Na figura qual? Esse é o que? Então, o circuito obtido nessa figura, tá? A função de transferência VI e VO. E aqui é a mesma coisa do outro, né? Que é simplesmente você vai modelar o sistema. Como a gente já sabe o que esperar de um sistema elétrico, né? Em série, o que você tem de uma função de transferência no circuito série? A gente já deduziu isso aí um caminhão de vezes, né? S ao quadrado mais R sobre LS mais ômega... desculpe, ômega n quadrado não, né? Eu tô confundindo aqui, deixa eu só apagar esse carinha aqui. Aqui seria então 1 sobre LC e aqui também, aqui em cima 1 sobre LC, né? E aí você compara, esse daqui é o meu ômega n quadrado, esse aqui é 2 fator de amortecimento ômega n e segue o baile igual a gente já vinha fazendo, né, com aquela outra questão. E esse tipo de circuito a gente modelou, foi o primeiro exemplo que eu dei de modelagem em aula, né? Aqui, figura 7, esse daqui, qual é a figura 7? Essa aqui a gente não, é bem tranquilo, a gente até acho que já fez. Figura A12 agora, né? Então, dado o circuito da figura 8, né, ele possui um resistor que o valor é desconhecido. Para obter o valor desse resistor, é aplicado um degrau unitário na entrada do circuito e a tensão do capacitor é apresentada na figura 9. Sendo assim, determine a função de transferência, determine no gráfico os parâmetros, né, que você tem, mas para fazer a letra A você precisa da B, no caso. Na verdade, a gente primeiro faz a B para depois fazer a A, ou a gente resolve as duas juntos, né? E se você tem o valor dos elementos, dos componentes, como que você calcula o valor determinar o valor do resistor? Então esse é o circuito, né, o circuito padrão ali, e essa é a resposta ao degrau do meu sistema. Eu só vou então copiar essa figura aqui, tá? Vou jogar ali para a área de trabalho, tá aqui, meio extensa. Tá, então eu preciso, a partir dessa figura, ajustar uma função de transferência, né, para essa resposta. Então a função de transferência que eu tenho que ajustar é aquela S ao quadrado mais 2 amortecimento ômega ns mais ômega n quadrado. Apliquei o degrau de amplitude 1, aqui tem 1, então aqui em cima também vem o ômega n ao quadrado. Eu preciso saber quem? Eu preciso saber os meus fator de amortecimento e a minha frequência natural, né? Como é que você vai fazer isso? Você vai medir no teu gráfico, né, os teus índices de desempenho
Basicamente, a gente precisa só de 2, que é a resposta em pico, né? Que dali você tira o teu overshoot, com o overshoot você calcula o fator de amortecimento. Com o tempo de pico, e obviamente o fator de amortecimento você calcula o seu ômega n, certo? Então, qual que é o overshoot desse sistema, né? A ultrapassagem percentual desse sistema. Se o valor final dele é 1, né? O pico dele, tipo, se o pico dele for 1.2 é 20%, se fosse 1.3, 30%, porque o valor final dele é 1, mas o certo seria o quê? A gente fazer o quê, né? Pegar esse valor final, eu vou chamar aqui de V de infinito, né? Quando o tempo tende a infinito, então a gente pegaria esse valor final e esse eu vou chamar aqui de V de pico, certo? Então você faria conta. A tensão de pico menos a tensão final dividido pela tensão final vezes 100 para ter resposta em percentual, né? No nosso caso aqui vai ser mais simples porque o pico vale 1 e fica já direto a medição, né? Então deixa eu só pegar aqui umas linhas aqui para me auxiliar. O pico dele então é mais ou menos aqui mesmo, né? Só vou jogar aqui essa linha para baixo, tá? Então, e essa outra linha eu vou jogar aqui para ver o tempo, tá? Em que tempo que isso aqui aconteceu. No caso, aqui vai ser o meu pico, né? Deixa eu só voltar para a ferramenta. Aqui vai ser o meu pico. E aqui vai ser quem? Aqui vai ser o meu tempo de pico, ok? Então, a ultrapassagem percentual. Ali eu tenho 1.2, aqui seria 1.15. Eu acho que tá para aqui seria 1.1, né? Mais ou menos no meio, aqui 1.15, vamos botar 1.8. 18%, então, de overshoot, né? Se o pico aqui ficou em 1,18 volts, mas é do olho, mais ou menos, de cada um. Então, não precisa ter valores tão exatos, né? Em que se essa ultrapassagem percentual de 18% é interessante porque com isso a gente obtém um fator de amortecimento, porque a ultrapassagem ela só depende do fator de amortecimento, correto? Então, o fator de amortecimento é quem? Menos, eu vou colocar assim, menos o logaritmo natural da ultrapassagem por 100, só para a gente relembrar, né, essa expressão, dividido pela raiz quadrada de π ao quadrado mais o logaritmo natural da ultrapassagem por 100, né? Então, a gente tem ela em percentual, então você vai usar 0,2, 0,18, correto? Então, o fator de amortecimento ele é menos logaritmo natural de 0,18 dividido pela raiz quadrada do π ao quadrado mais o logaritmo natural ao quadrado do 0,18, né? Fecha a raiz. Esse fator de amortecimento ele vai dar um pouco maior que 0,45, talvez um 0,43, né? Então, assim, menos log de 0,18. Lembrar que no MATLAB log é logaritmo natural, né? Não é logaritmo base 10. Raiz quadrada de π ao quadrado mais... Eu gosto de fazer assim, log do 0,18 ao quadrado, porque às vezes eu não sei bem de como é que ele vai trabalhar com esse sinal negativo do logaritmo, né? Ele dá um valor negativo, então eu vou fazer eu ainda vou pegar isso aqui e vou botar tudo entre parênteses para garantir que ele vai pegar o logaritmo mesmo e levar ao quadrado, né? Senão... na verdade isso, né? Para ele fazer o logaritmo do que está ali dentro, enfim. Aí senão, eu não sei como ele opera, eu acho que assim ele fica melhor. Então eu falei um pouco maior que 0,45, 0,48 deu ali o nosso fator de amortecimento. Beleza? Tá, então uma coisa a gente já sabe. Qual que é a outra coisa agora que a gente consegue calcular? Tempo de pico, né? Quanto que deu o tempo de pico? Felizmente ele está bem na metade, né? Então esse tempo de pico aqui é de 0,35, só que cuidado que aqui tem um 10 na menos 2, né? Vezes 10 na menos 2. Então como é que eu vou fazer agora o tempo de pico, né? Tempo de pico, lembrar da expressão π,
ômega n raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Tá? Ou seja, a minha frequência natural vai ser o meu tempo de pico vezes a raiz quadrada de 1 menos amortecimento ao quadrado, e aqui eu vou ter então o π. Colocando valores nisso, ômega n ao quadrado é 0,35 vezes 10 na menos 2, lembra que tinha um fator multiplicando ali, raiz quadrada de 1 menos 0,48 ao quadrado, e aqui em cima a gente coloca o π. Isso aqui vai me dar a minha frequência natural, ômega n. Então, ômega n é π dividido por 0,35 e na menos 2 vezes raiz quadrada de 1 menos 0,48 ao quadrado, tá? É 1000, né? 1023, vou colocar 1023 ali para arredondar. Então, 1023 radianos por segundo, tá? Ainda na questão, né, no enunciado aqui da questão, aí ele pede para você medir os outros índices de desempenho. Então, a gente já mediu aqui a ultrapassagem, já mediu o TP, o TS. O TS, ele é um pouco... que nem eu falei, eu não gosto muito de usar o TS para isso, porque você também poderia usar o TS, né? Já que o TS também, ó, 4 amortecimento ômega n. Você poderia usar o TS para o ômega n. Só que o TS, assim, é mais difícil ver o TS no gráfico, porque você precisa achar aquele valor de mais ou menos 2% em relação ao valor final. Aí já te dá um errinho um pouco maior. E, além disso, a expressão do TS é uma expressão aproximada, ela não é uma expressão exata, né? Então, se você for trabalhar com ela, talvez o teu sistema não feche bem a resposta. Então, eu prefiro trabalhar com o TP, porque o TP é uma resposta exata, é um valor exato que você tem, tá? Mas se a gente fosse estimar o tempo de assentamento, eu poderia colocar o tempo de assentamento, ó, mais ou menos 2%. Então, aqui é 1%, 1, né? Eu acho que ele ficaria aqui perto, ó. Não dá muito longe disso aqui não, o tempo de assentamento. Seria 0,87, né? Estimando aqui o tempo de assentamento, tá? Vamos estimar ele mais ou menos 0,87 segundos, né? Vezes 10 na menos 2, obviamente, né? Então, mais ou menos isso aqui. Mas com o de posse do ômega n e do fator de amortecimento, você pode colocar aqui a sua função de transferência como sendo S ao quadrado 2 vezes amortecimento ômega n. Então, 2 vezes 0,48 vezes 1023 S mais 1023 ao quadrado. Aqui a gente teria, então, 1023 ao quadrado. Então, veja que vai dar uns valores bem elevados, né? Então, teria aqui o meu... eu vou salvar... Eu já salvei... desculpe aqui. Eu já salvei o ômega n, né? Então, vamos chamar o zeta de 0,48. E aí fica mais fácil você fazer que o teu g é ômega n ao quadrado dividido por s quadrado 2 vezes zeta vezes ômega n vezes s mais ômega n quadrado. Então, já sai um pouco mais direto trabalhando com variáveis, né? Então, a gente vai ter s ao quadrado mais 982,2, 982,2 s mais 1047 vezes 10 a menos 6. Então, 1,047, né? Então, 1,047 vezes 10 na menos 6. Aqui eu tenho, então, também o mesmo 1,047 vezes 10 na menos 6. Ok? Então, essa é a nossa função de transferência. Eu vou só aplicar o degrau nessa função para a gente poder medir os valores e ver se ele se aproximou do que a gente tinha estimado, né? Dos tempos de ultrapassagem e tudo mais. Então, está aqui a resposta ao degrau. Aparentemente está bem próximo, né? Então, características, pico. Ficou ali ele ficou um pouco abaixo do 1.2, né, no tempo 00347, e o tempo de assentamento
ficou também aqui, ó, 0,8, né? É que o tempo de assentamento, como eu falei, ele é uma expressão bem variada, ou eu fui muito, talvez eu tenha sido muito conservador aqui na minha estimativa, né? Ele colocou aqui o 2%. Talvez seja, né? Então, mas fica nessa faixa. Mas aquilo que eu comentei, é difícil a gente ver no olho, né? O tempo de assentamento. No caso, você pegar o 1 aqui e achar o 0,98, seria quanto? Seria aqui? Então de fato tá coerente, né? Eu coloquei o meu como se ele fosse um pouco mais para cima, ó. O meu tá bem mais que 0,98, talvez um 0,99, ó, tá vendo? Ele tá bem em cima do 1, né? Então, assim, o tempo, só para reforçar, o tempo de assentamento é um pouco mais difícil de você tirar no olho do que o tempo de pico, beleza? Então, das questões ali... falta calcular o resistor, né? Desculpe. Para a gente calcular o resistor, a gente vai comparar com um sistema padrão de segunda ordem, né? Então, só poupando tempo, já que a gente fez isso em outras questões, esse cara aqui é o meu ômega-n quadrado, esse meu cara aqui é o 2 amortecimento ômega-n. Tá? Mas eu acho que esse não é o caminho, não, né? Eu acho que esse aqui não é muito certo, que isso é evidente. A gente, na verdade, o que a gente tem que comparar? Como isso aqui veio de um circuito RLC, tá? Deixa eu até pegar o circuito ali pra gente. Deixa eu colocar um print aqui do circuito, do desenho do circuito. É o de baixo, né? Então ele veio desse circuito aqui, tá? Então vamos colocar lá na nossa área de trabalho aqui, tá? Veio desse circuito. E a função de transferência desse circuito, a gente sabe qual é. Como eu falei, a gente já modelou isso aqui um caminhão de vezes, foi o primeiro exemplo que a gente fez, né? Então, G de S, na dúvida você vai lá e modela de novo. Mas vai ter que dar S ao quadrado, R sobre LS, mais 1 sobre LC. E aqui, 1 sobre LC. Ele quer saber qual é o valor do resistor, né? Então ele deu ali pra gente, o capacitor e o indutor pediu o valor do R, né? Então a gente só comparar o termo do meio, né? A gente só precisaria no caso do valor do indutor. Se o indutor, aqui eu botei menos, né? Tô viajando, aqui é mais, obviamente, né? Então se o indutor vale o termo, né, do meio R por L tem que ser 982,2, né? Se a gente sabe o valor do indutor, então o resistor é 982,2 vezes o indutor. Quanto que vale o indutor? Só um pouquinho. 100 mil, né? Deixa eu achar a janela certa agora aqui. Vezes 100 vezes 10 na menos 3, ou seja, vezes 0,1, o resistor vai ter que dar cerca de 98,2 ohms, né? Por tabela. Então, é uma questão tranquila, mas essa questão consolida bem, né? Toda a parte de resposta no tempo para sistemas de segunda ordem. Beleza, pessoal? Valeu, né? E até a próxima.